Olá, sejam todos bem-vindos ao DermiaCast, o podcast do Dermia Academy, que hoje nada mais é do que o seu portal de conteúdos para a saúde da pele, estética, né? Trazemos sempre inovações sobre protocolos, equipamentos e técnicas aí que a gente acredita e os profissionais que trazemos acreditam que vão compor aí a estética do futuro. E estamos trazendo aqui mais uma vez um tema que foi de muito sucesso, que foi o tema do nosso podcast número 8, com o professor Juliano, que é a ozonioterapia. No podcast número 8, se você não ouviu ainda, você pode estar voltando, clicando lá no, não sei por qual player de música de podcast você está ouvindo aí, se for Spotify ou Apple Music, seja lá qual for, é o podcast número 8. Lá a gente deu uma abrangência no geral do que é a ozonioterapia. E a gente acha que vai poder gerar mais valor para você, trazendo especificamente o que o ozônio pode fazer para cada necessidade estética, né? Então hoje o tema seria a ozonioterapia como solução para celulite e estria, né? Então estamos mais uma vez aqui com o professor Juliano. Muito obrigado, Juliano. Seja muito bem-vindo. Tá? E eu queria que você começasse com uma história, igual você contou a sua história, que são mais de 17 anos aí já trabalhando com ozônio. Eu queria que você contasse especificamente quando você começou a trabalhar com ozônio para finalidade estética mesmo. Legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom estar com vocês. E é curioso isso, porque o ozônio é uma ferramenta muito ampla e eu estava vendo resultados excelentes em lesões e traumas e recuperação de doenças, que não é muito minha área, mas é que mais aparecia. E, de repente, a coisa se destaca muito na recuperação de pós-cirúrgico, em qualquer cirurgia, mas estética também, cirurgias plásticas e reparação, alguns casos de lesão grave com transplante de pele, transplante de gordura, para fazer a aceitação desse tecido no lugar. Ele teve respostas também muito impressionantes na estética. Não só com celulite, com gordura, com estria, mas com lesões graves mesmo, também de queimados ou grandes escoriações para a recuperação da pele, sem essa pele ter cicatriz. Fazer uma regeneração de modo que a pele não apresente o aspecto de hipertrofia de pele, aquelas como se diz, queloides. Então, para não ter queloide, para ter uma recuperação boa da cirurgia plástica. Na época ainda, falecido Dr. Ivo Pitangui, ele recomendava pós-cirúrgicos, algum pós-cirúrgico que eu fizesse auxiliando nas reparações que ele fazia com a acupuntura clássica. Então já vinha a acupuntura auxiliando na recuperação para evitar aderência, evitar o transtorno da recuperação do pós-cirúrgico. Então ali começou a aparecer a eliminação de algumas cicatrizes também antigas, que muitas vezes a paciente chega com a segunda cirurgia reparatória. Então a primeira já trazia uma cicatriz que não estava muito bem, o ozônio apresentou um resultado espantoso nessa cicatriz velha, como criação de pelos. Aí a dermatologia e a classe médica fica bastante espantada porque sobre uma pele hipertrofiada, com queloide, com uma marca feia, havia dificuldade em criar pelo. Depois do ozônio, essa dificuldade começa a reduzir ou aparecer microvascularização nesse tecido cicatricial e novos pelos aparecem. E é interessante, porque assim, a estria nada mais é do que uma forma de cicatriz, né? Ele lesionou, ele rasgou ali de uma certa forma, o tecido lesionou. Interessante. Então ela entrava como um procedimento pós-cirúrgico de cirurgias plásticas para melhorar a recuperação da cirurgia, que acaba sendo também um fator estético, né? Porque é como vai ficar a pessoa ali no pós-cirúrgico. Realmente, no final, né, do procedimento. E eu vi casos assim, os primeiros foram mamas, onde ela fazia um procedimento que antigamente fazia uma espécie de âncora no mamilo, onde a parte do peito era aberto, fazia um risquinho e o mamilo todo, então ficava com realmente o desenho de uma âncora no peito. Depois essa cirurgia passou a ser feita via axila, um pouco embaixo do braço, sem aparecer a cicatrização porque está escondida. Mas muitas vezes quando ela repara a prótese, ela faz e continua com a cicatriz da primeira. Então nessas cicatrizações eu comecei a ver a primeira recuperação de pele, tornando uma pele que era cicatriz comum e uma pele igual à pele adjacente ali em volta, igual a uma pele normal. Isso foi bem impressionante. Que legal. E você acha que desse período todo tem algum
desse ou de outro período, algum caso específico que você acha que vale a pena compartilhar, que te marcou, assim, de uma recuperação, que até você surpreendeu? Tem vários. Tem vários. Impressionantes, porque essas pessoas muitas vezes vêm com dificuldade de movimento, onde muito procuram é quando realmente a parte funcional foi comprometida. Então a cicatriz encurtou o braço de um treinador, de um atleta, professor de educação física, e ele impedia de fazer a extensão do braço. E é uma cicatriz muito grande, muito feia, que em menos de um ano ele voltou a mover. Então, no último curso ele foi aluno nosso, e bem legal, bem interessante, porque o menino está aí em suas funções normais. E outro bem interessante foi do Adailton Freitas. Adailton Freitas, um ícone do esporte, ele é um lutador com vários títulos, e ele na Tailândia sofreu uma lesão que perdeu parte do músculo da perna, embaixo do joelho. Fez um transplante. Fizeram uma remoção da pele do glúteo e colocaram na perna. Ele perdeu realmente um pedaço da perna, só que transplantaram com muita gordura. Essa gordura excessiva era uma reserva de energia para criar a adaptação do tecido. E essa gordura adaptou muito bem e acabou tendo função, voltando a ter função, e cresceu um pouco ali, e ficou uma saliência inadequada, uma topografia inadequada para a função do atleta, que usa muito da golpe, a área de contato do golpe. E ele voltou a lutar, depois de 3 anos afastado, fez as operações na China, voltou a fazer a recuperação conosco aqui no Brasil, e ele ainda tem uma aparência da cicatrização, ainda tem uma pele diferente, não tem a mesma semelhança do tecido em volta, tem imagens disso, depois a gente pode disponibilizar também para... Legal, eu acho que no processo de edição a gente vai disponibilizar algumas imagens, até que você mostrou aí de antes e depois, que é interessante, porque assim, a gente compartilha muita do seu histórico, né, que são casos mais avançados, é caso estético, mas talvez uma esteticista nunca vai ter contato com um caso tão extremo desse, ou uma biomédica, né, um dermatologista talvez pegue um caso ou outro assim, mas é importante salientar que se funciona até em casos extremos assim, imagina para o dia a dia, né? Para lesões pequenas. Eu sempre lembro isso, que tem que entender que o ozônio teve grande credibilidade na Alemanha no intervalo de guerras, Primeira e Segunda Guerra. Na Primeira Guerra ele foi testado em larga escala, no campo de batalha, em campo de batalha, com mutilados e doentes graves, soldados e civis também. Isso fez com que a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, já tivesse estabelecido regras e colocando obrigatoriedade no uso de ozônio para qualquer ambiente de saúde, hospitalar, odontológico. Então tudo lá se ozoniza. No Japão tudo se ozoniza. São 2 referências que você pode parar por aí. Não precisa puxar preocupar mais se o japonês faz direito ou os alemães fazem direito. Eles se preocupam com qualidade, com o êxito deles, o resultado deles, o empirismo deles. Fala por si. Então, além de imagens, acho que é importante sempre referenciar a história, porque ela fala muito, por si só, né? Por si só. E documentários também, há documentos, há estudos, há publicações. Há uma Nature na década de 30, com o prêmio Nobel falando a respeito. Agora, esse ano, no passado, tivemos de novo prêmios Nobel falando a respeito de oxigênio, ozonoterapia. Então, é importante dar um embasamento, fazer o relato histórico, mas precisamos ter um embasamento científico, porque é o que faz a gente pisar com segurança nesse terreno. E isso é uma pergunta que veio frequente, algumas profissionais mandaram mensagem, porque assim, é um tema que está surgindo com força para a estética, né? E nos pontuaram que o que estão trazendo até a mão dela ainda falta um pouco de comprovação. Então, a ozônio, ela tem uma base densa de estudos? Mas é muito interessante falar disso, porque a parte científica, a parte de desenvolvimento, da tecnologia, é bem legal, é bem interessante. Quem fez a primeira máquina de ozônio foi Siemens, entendeu? Siemens e o outro lá, Tesla, o russo, eles têm um conceito de física, de essas ciências, elétrica, eletrônica e tudo isso que depois virou hard, e depois mais tarde virou software, e todo esse conceito, Siemens e Tesla, eles foram protagonistas disso muito antes desses conceitos que chegou hoje se hoje a gente temos mentes brilhantes como Bill Gates ou como Jobs, que faleceu,
é baseado nesses Siemens, nesses Que já Tesla trabalhavam com isso lá do atrás. mundo lá atrás, que vieram desenvolvendo essas tecnologias. E assim, não tem como discutir o que Tesla fez, ou que ele foi discutido, ele foi não aceito por algum tempo na comunidade, né? não notado, mas assim, Um avançado. é só ver a tecnologia hoje, como está e como estão os produtos Siemens também, não fazendo propaganda da Siemens, mas... Não quer vender nada aqui? Não estou vendo nada aqui de equipamento, mas o objetivo é que a tecnologia desenvolveu com algumas grandes mentes, e Siemens colaborou muito, Tesla colaborou muito. Então, desde lá, os equipamentos vêm evoluindo e tudo é extremamente seguro na medicina. O que não é seguro é imperícia e imprudência humana. Então, isso que a gente tem que tomar atenção, de ter esse cuidado do bem-estar e da zona de segurança para tratar o paciente, com controle de doses. Existe dose máxima, não podemos passar de grandes volumes. Sempre, nos últimos 2 anos, o que o mundo inteiro fala sobre ozônio é redução de doses, minimizar as doses, usar pouquinho resolve, não precisa usar muito. Então, são critérios de segurança mesmo, mas a tecnologia é extremamente segura. PubMed tem 3.500, PubMed só, falando de doença infecciosa, dor na coluna e meia dúzia de patologia, tem 3.500. Tudo tratado com ozônio. Só ozônio. Então a história ela já prova por si só. A gente vai até disponibilizar depois um material, um e-book para o pessoal que nos acompanha. E lá a gente dá algumas referências desses estudos nessa base bibliográfica aí. Mas a história já mostra que essa tecnologia foi e é ainda trabalhado com pessoas notáveis, né? Pessoas notáveis executam isso. Centros de estudo de referência. Exato. Não só Harvard, que começou há não tanto tempo a estudar, mas a China inteira começa a estudar e tem, só na China, nos últimos 3 anos, tem centenas. Eu acredito que já tem milhares de estudos só em território chinês. Legal. Em 2, 3 anos que os caras começaram a usar em grande volume. São muito rápidos, né? Muito rápido. Eu acho que é isso. Você trouxe um ponto interessantíssimo, que é a conscientização de quem está usando. Principalmente agora que elas vão ter contato com isso, é importante elas terem uma referência, né, um cuidado, porque tudo que você não souber usar pode sim se tornar perigoso. Claro, Então, claro. eu acho que é esse o intuito da gente trazer tão forte esse tema. É provável que esse tema nos acompanhe aí até o final de dezembro e talvez até final de janeiro aí, né? E voltando ao tema, como que funciona a administração para celulite e para estria? Pode falar um, depois o outro. Para celulite, é mesoterapia. E quais são as formas, né? Então, porque eu vi que diversas formas estão trabalhando, né? Acho que você pode falar um pouquinho delas. Tem vários veículos, tem vários meios de acesso. Então, o principal meio de acesso eu uso injetável. O segundo principal meio de acesso é banho hidroozonioterapia. Então, hidroozonioterapia consiste em uma banheira de água que a gente pode salinizar, ela pode mudar a alcalinidade dela um pouco e o peso dela também, mas que tem uma esteira que recebe ozônio medicinal. Esse ozônio medicinal é ozônio baseado na produção de oxigênio puro medicinal. Ela descarrega microbolhas na água e o sujeito fica num banho confortável ali, igual muito feito em spa. É isso que eu ia falar. É uma alternativa para spa, porque gera uma experiência bem bacana, né? É confortável, não tem a dor da injeção, tá? Bastante aceitação. O resultado não é tão rápido, tão eficiente como na mesoterapia, mas a gente concilia. A gente tem uma banheira para banho de estética e tem uma banheira para banho de atividade física, em atividade física, que a gente concilia. Ele vai fazer atividade física, vai fazer estático, pensando em combater gordura e celulite e melhorar a superfície da pele. Ela vai trocar a superfície da pele e vai criar uma superfície nova. Na estria, dependendo do tamanho da estria, é o tamanho da lesão. Então, uma estria muito larga dá mais trabalho, mais complicado. Mas estrias pequenas, também para microvasos serve esse conceito, estrias pequenas, microvasos, poucas lesões, é bem interessante o resultado. Varizes também? Varizes também serve para... que você falou aqui, veio um tema até que a gente não tinha colocado aqui, mas interessante também. Talvez deve ter uma grande procura para isso daí no mercado estético, com certeza, né? É uma preocupação da mulher. E o que o ozônio faz? Qual que é a consequência quando você aplica o ozônio, quando você injeta o ozônio, quando ele toca na superfície? O que ele faz? Então, uma das coisas mais importantes que ele faz é angiogênese e neurogênese. Então, também em uso tópico. Microvaso vai auxiliar, induzir, criar microvasos na pele. Então, como a gente alterna usando injetável e o banho, e o uso tópico em óleo,
ele vai de várias maneiras incentivar e estimular a regeneração dos vasos que já têm lesão, tipo varize e microvarize, e vai estimular a criação de novos vasinhos e de nova camada de pele. Então a pele Então, é um externo e um externo. Você trabalha nas duas vertentes externo, aí. tópico e subcutâneo, intradérmico. Então essa habilidade de intradérmico, subcutâneo, vai depender da lesão, do tipo de topografia que está envolvendo a lesão ali, de anatomia, e onde é que você vai entrar, qual profundidade e qual ângulo. Então, essa é a parte que eu falo que é a mão do artista, que tem que ter a técnica da pincelada, qualquer escola ensina. Agora, tem um artista que ele consegue fazer a pincelada com maior facilidade, e outro tem um pouco mais de menos facilidade, mas a pincelada é simples em si. Interessante. Falando no talento, no tato ali do profissional, que é importantíssimo, né? Que você falou agora. Você acha que, de certa forma, a sua especialização em acupuntura tradicional, da medicina tradicional chinesa pode ter te ajudado? Te deu uma linha diferente do que tem no mercado? Você, como professor, você tem uma forma de ensinar diferente, que pode trazer um resultado melhor por conta dessa bagagem que você tem? Então, eu sou convidado para dar aula sempre, muito aula prática. E eu sei que eu tenho muito mais experiência prática do que até capacidade didática de transmitir esse conhecimento. Então, eu sempre me desculpo pela dificuldade de transmitir, porque para mim algumas coisas parecem bem simples e para muita gente que é a primeira vez que está vendo, não tem nada simples, é uma novidade. E às vezes é impressionante essa novidade, o que torna ela muito complexa. Não é, para mim, mais tão complexo, estou mais habituado, mas a prática da acupuntura, a prática da medicina chinesa, me deu um conhecimento muito bom em anatomia e relevo topográfico da anatomia e o trajeto anatômico da agulha. Isso são coisas que eu sempre dediquei muito, estudei muito, tive professores excelentes, por sinal, como Paulo Noleto, que ensinaram muito sobre agulhamento. Então, a forma, ângulo e trajeto que a agulha passa vai fazer uma diferença brutal no resultado. Por exemplo, a gente está falando de pele, mas numa articulação, por exemplo, que eu tenho um ambiente intraarticular, extraarticular e periarticular com a estrutura muscular, os ligamentos que envolvem essa articulação, eu tenho 3, 4 ambientes diferentes para trabalhar. Então, ângulo de agulha, profundidade, tipo de agulha, volume, esses detalhes realmente são o que dão a diferença no êxito e num êxito breve. Que vai ter êxito. E em pele também, né? Porque assim, a gente tem celulites e celulites, estrias e estrias, né? Provavelmente a angulação da agulha ali é uma questão até lógica. Vai comprometer muito o resultado da profissional ali, né? Faz uma diferença muito grande, porque na gordura maior, onde tem uma camada de gordura que exceda de 1 polegada, esse ângulo de agulha vai fazer diferença gritante para ser rápido, ser mais eficiente, menos eficiente. Isso também vai, com a mão na massa, vai se aprendendo a moldar melhor a massa, né? Então, com a prática, vai criando mais habilidade. Mas o fundamental é saber volume, inclinação de agulha, claro, o tipo de agulha que é a ser usada, mas volume, concentração, espaçamento do agulhamento, que numa superfície grande, num abdômen grande, ou numa coxa, um quadril grande, de um indivíduo de mais de 100 quilos, é diferente de um de 40, 50 quilos. Então, o volume e o espaçamento ali se adequa, customizando por tamanho. Então, é algo bem prático, né? Algo bem prático. Bem interessante, que é algo bem procurado, assim, pelas profissionais. Elas amam a cabine, né? Sim. Então, é um protocolo 100% prático. Uma ferramenta multi-efetiva. E eu falo assim, é muito legal porque se dá segurança, bem-estar, aumenta a produtividade do indivíduo, a longevidade do indivíduo vai ser melhorada, e de uma forma que pode ser quase lúdica no banho, ou mesmo na atividade física dentro da água. Ela vai fazer otimização de queima de gordura de uma forma saudável, talvez nunca feito antes, onde ela quebra a cadeia num processo relaxante, num processo agradável. Na banheira, indolor, né? Indolor, e assim, se ela tem dor, dos vasos, vai ajudar. A complexidade que dá a deficiência vascular para retornar no meio de um ambiente com mais gordura,
é notável numa Então, pessoa de, o banho ali interessante para esteticista, que seria um protocolo também para circulação, né? para circulação. Não, pro dia da noiva. Interessantíssimo. Começa, vai do dia da noiva até o dia dela fazer Protocolo o do dia da parto, noiva, até o dia depois do parto. Então envolve toda a rotina da vida da mulher, de começo, meio e fim, porque logo depois do parto a criança vai ter benefícios com esses banhos. Legal. Legal. Professor, a gente está caminhando para o final, mas eu acho que ficou dessa primeira parte foi, a gente tem dois principais modos de administração que eu acho que pode se encaixar nisso, a estética, que é a banheira, né, a hidroterapia, é isso? Hidroterapia com água ozonizada, né? E o uso... Na mesoterapia e o injetável... Mesoterapia, na mesoterapia seria... Isso, e uma terceira condição que é a mais simples e ampla na medicina, a medicina interna. Quando eu falo medicina, não falo a respeito do trabalho hospitalar ou médico apenas, não, eu falo da medicina interna, eu falo da fisiologia. O mais eficiente para a fisiologia Magrão, já te retorno, estou gravando. Desculpa, eu esqueci de certeza. Não, tranquilo. Senão vai ficar ali. Então, o maior resultado para a fisiologia, o que é mais eficiente para a fisiologia é via retal, que pode também no spa, de uma maneira muito simples e prática, durante o procedimento ou antes do procedimento, eu prefiro fazer depois, por último, passa-se uma sondinha retal via esfíncter, acessor pós-esfíncter, ele libera o gás dentro do intestino e esse gás vai ter um efeito sistêmico, melhorando realmente a fisiologia do indivíduo. Até então, questões de depressão, esse tipo de coisa, eu vi que claro, era eficaz. Assim, ciclo cardiano, depressão, o cara não dorme direito, não come direito, come muito. Então, quando ele melhora a microbiota, quando ele reestimula a vida das bactérias no intestino, essa microbiota é muito vasta e ela é muito carente de oxigênio. Quando você fornece oxigênio, a pessoa parece que tem uma sobrevida. Então sai da depressão, sai do pânico, tem uma melhora como indivíduo, como eu falo assim, fisicamente, emocionalmente, sexualmente, espiritualmente, o estado de espírito do indivíduo vai melhorar sim. Religiosamente ele vai melhorar porque ele vai ficar se sentindo melhor consigo e com Deus e Deus tem que estar presente. Interessante. Então a gente parte para uma estética que trabalha o ser humano ele sim 360, né? Para de se preocupar só com um protocolo que vai causar uma fissura ali e resultar no momento, uma aparência, para um bem-estar maior do cliente, do paciente, né? Interessante. Então a gente viu as vias de administração e a partir do momento que é administrado, seja o uso que for, a forma de uso que for, qual que é a ação, o exemplo do ozônio no processo da celulite? Ele queima gordura? Como que é o processo? Na estria acredito que seja diferente, porque como você falou, é uma cicatrização, né? Muito legal a pergunta. Cada ambiente que o ozônio entrar vai causar uma reação semelhante. A reação é a seguinte, o ozônio são 3 átomos de oxigênio. O oxigênio são 2 átomos de oxigênio, o oxigênio que está no ar. E a molécula de oxigênio na tabela periódica é um oxigênio só. O oxigênio que está livre, que respiramos, ele tem uma ligação dupla. Então, o oxigênio é uma bolinha, igual um 9, assim, igual um 9. Tá? Então, aqui está a bolinha e aqui está uma perninha. O outro oxigênio é outro 9, eles fazem isso aqui. E cria uma molécula de oxigênio. Dá para imaginar. Tá. Os 2 9 assim. Quando entra um outro 9, ele só tem uma perninha. O outro oxigênio só tem uma perninha que é instável. Então, ele quebra fácil. Quando quebra fácil, esse átomo sai e explode na parede do ambiente que ele tiver. Entendi. Quando ele explode, ele causa uma reação cascata. Essa cascata produz ozonídeos. E esses ozonídeos fazem uma coisa muito legal. Eles tornam algumas estruturas que seriam um lixo metabólico ou um lipídio, uma cadeia lipídica. Ele quebra a cadeia lipídica e torna ele um subproduto que é chamado ozonídeo. Então, esses ozonídeos, eles viram um alimento para o tecido. Isso é muito legal, quase que em qualquer tecido. Mas solto no sangue ele faz isso, solto na gordura ele faz isso, e na gordura em si ele explode a gordura, arrebentando, quebrando os adipócitos e eliminando eles. Na cartilagem, dentro da articulação, ele começa a produzir condrócito, começa a produzir uma nova cartilagem, mas tem que estar estático a articulação e tem que ser feito várias vezes para que crie um volume
suficiente para melhorar a cartilagem, na artrose, na artrite. Mas na pele, na gordura, ele faz uma coisa um pouco diferente. E a coisa mais legal que ele faz diferente é produzir fibroblastos. Ele induz a célula a excretar mais elastina e colágeno e ele sepa as estruturas, as células de pele, produzindo novos fibroblastos com cepas de pele, de células, se é que posso chamar assim. Ele faz criar novas células. Então, ele induz uma reprodução celular. Vamos dizer que a célula da pele, eu não sei, não lembro direito qual é a vida média da pele, mas a hemácia acho que é 50, 52 dias, não lembro. Mas vamos dizer que seja 50 dias também da pele. Ele elimina essa pele, ele destrói ela e cria uma pele nova em minutos. E cria microvasos em minutos também. Então, essa reprodução celular muito rápida é que você consegue corrigir a disposição da cicatrização, por exemplo. Quando acontece a cicatrização, as células vão se amontoando e cria uma desordem na anatomia. E ele destrói essa desordem, ofertando mais oxigênio, dando uma melhor organização, uma melhor ordenação nesse ambiente. Legal. Isso também ele faz na articulação. Interessante. Praticamente, no caso da gordura, ele explode a gordura e ainda nos outros casos, em todos os casos, né, vai induzir a produção de colágeno, que basicamente acaba se formando uma nova pele aí no processo. Então, é muito legal sobre a gordura, porque eu gosto de fazer algumas analogias sempre. Fica mais fácil para que entendamos. Faz de conta que a gordura é o cacho de um cacho de uva, da parreira lá, da videira. Os portugueses chamam videira. Pois. Então, a videira suga toda a energia, pouca água que tenha no solo, ela suga, e durante um período do ano ela acumula como carboidrato, que as plantas fazem, engrossar suas raízes, seus caules e suas frutas. Então, a fruta ele acumula bastante carboidrato para fertilizar a semente que está dentro da fruta. E as pessoas acumulam bastante gordura com excesso de ingesta de carboidratos, aí faz os adipósitos. Mas igual a parreira faz um cachinho de uva, a gente faz, por exemplo, o pneuzinho, vários cachinhos de banha, de adipósito, de gordura. Quando faz uma lipoaspiração, a cânula entra lá e cepa, arrancando todo, folha, galho, depenando, vamos dizer assim, a parreira, a gordura, removendo, fazendo uma cepa grande. Segundo o Dr. Itamar, criador da lipoaspiração, infelizmente foi meu professor e pode confirmar essas informações, a gordura lipoaspirada, segundo ele, leva 2 anos para recidir. Porque o processo de cepa, nos estudos com célula-tronco, o Dr. Itamar tem o maior banco de célula-tronco aqui da USP de gordura lipoaspirada. E ele mostrou na aula dele que a gordura lipoaspirada leva 2 anos para recidir. Porque quando cepa grande com a cânula, induz muita produção de célula-tronco, tipo CD4, CD34, acho que 34, 35, 49, 45, não lembro ao certo, mas que vão ser precursores de gordura também. Então, a gordura lipoaspirada, segundo o Dr. Itamar, leva 2 anos, leva 20% do tempo para ter a recidiva. Quer dizer, se a mulher levou 20 anos para criar uma camada de gordura e lipoaspira, pode que em 4 ela volte, sem fazer nada. E com o ozônio, a gente não vai arrancar os cachinhos de uva todo. O ozônio vai entrar lá e vai explodir as bolinhas das uvinhas, cada semente, cada baguinho, cada frutinha vai ser explodida. Então, o talinho da uva está ali ainda. Só que se ele mandar excesso de gordura lá para encher, o que acontece quando a gente emagrece? As uvinhas, as células de gordura, os adipócitos murcham. Quando a gente engorda, a gente volta a guardar energia ali, armazenar gordura ali, é líquido, é água, é ácido gráfico que está ali dentro, que vai fazer a camada de gordura, a banha da barriguinha, a banha que tem aqui, essa gordura, o ozônio entra, explode ela. Quando explode ela não consegue recidir. A recidiva dela não é 0, porque quando você começa a engordar de novo, ele tenta jogar para lá, não existe mais o adipócito. Então você quebra aquele caminho metabólico, ele vai ter que criar um outro adipócito que leva mais tempo do que comparando com a lipoaspirada. Entendi. É uma forma menos agressiva, né? E também muito menos agressiva. Entendi. Além de não ter nenhuma informação de óbito por lipoescultura com ozônio. Entendi. Que é o termo que usa é lipoescultura. A lipoescultura com ozônio é mais segura do que com as enzimas. Então, é mais segura que com CO2.
O CO2 deixa um O resíduo de CO2 é carbono. bem usado hoje Bem em usado. estética, Vamos né? substituir o CO2 por O3, que o O3 é mais seguro, não é Que cancerígeno. interessante, muito interessante O3 essa informação. é proativo, é probiótico. CO2 pode deixar um traço de carbono, esse traço de carbono é visto como cancerogênico, talvez. Então, eu não sei exatamente quanto isso pode ter de resíduo. Mas o equipamento de ozônio é filtrado, não há resíduo, os equipamentos usados não soltam resíduos em contato com o ozônio. Então, é uma maneira mais segura e eficiente de promover bem-estar. Porque eu estou falando aqui em estética e beleza, mas para mim a beleza e a estética elas têm como alma gêmea a ética. E a ética tem a ver com o bem-estar de espírito, de fazer a coisa certa para gerar a coisa certa, e não de fazer a coisa imediata para criar um resultado breve apenas, com chance de pôr risco apenas para ter um resultado de espelho. É uma balança, né? Tem que ser coeso, a eficiência por segurança e por resultado estético. É interessante, eu vou parar por aqui para deixar o pessoal curioso sobre o nosso próximo tema, que está muito interligado com o que a gente já começou a falar, que é a ozonioterapia utilizado para a questão do emagrecimento. É eficaz, não é eficaz? A gente vai falar no próximo podcast, que é o podcast número 11. Se você gostou do tema, o professor Juliano fez uma deixa aqui, que ele é muito convidado para mostrar, para falar sobre a prática, né, do protocolo. Então, se você quer ver a prática desse protocolo, comenta aqui, que quem sabe a gente faz um convite pro professor aí para a gente estar transmitindo de alguma forma essa aula. E conteúdo dirigido, que a curiosidade é legal. Exatamente. Mas só para aguçar a curiosidade, então é muito legal isso. O ozônio, ele elimina a gordura. Mas o ozônio também pode fazer criar gordura. Aí você me deu o nó agora. Isso é para fazer o lacinho da próxima aula, que a gente começa desamarrando esse nó. Em uma determinada concentração e volume, eu elimino a gordura. Em outro, eu crio gordura localizada. Quer dizer, no momento onde eu tenho um paciente com um HIV, com uma perda de massa muscular, então é só para as pessoas imaginarem do caos, da condição mais severa, onde ele já é idético, comprometido, sem gordura, sem massa muscular no rosto, a gente vai restabelecer massa muscular e gordura. Então, isso é uma promessa que é muito interessante para quem, não só apenas quem tenha hepatite C, HIV, mas que precise de uma estética reparadora depois de um acometimento grande, de um coma longo, perdeu gordura, perdeu mesmo gordura funcional. Te faz quer ganhar uma papadinha, melhora um pouquinho a papadinha, está muito seco, está com a cara muito seca, quer riscar, está muito riscado, dá para riscar e dá para tirar o risco também. Então com certeza legal. Isso deixou um nó na cabeça de quem está ouvindo aí. Eu vou até mudar o nome do nosso próximo podcast. O podcast número 11 vem com o tema ozonioterapia engorda ou emagrece? Isso. Então fique atento aí, próxima semana. Você pode fazer assim, ozonioterapia versus gordura. Versus gordura. Porque uma hora ele ganha gordura, outra ele perde gordura. Legal, ozonioterapia versus gordura. Pessoal, muito obrigado. O podcast número 10 fica por aqui hoje. E até a próxima. Valeu. Obrigado, professor.